Olá, sejam bem-vindos, bênçãos luciferianas, às Lux. Meu nome é Mago Lúcifer. Trabalho com Quimbanda Luciferiana, trabalho com Exu, com Bajira Xubirim, trabalho com magias de prosperidade, de amarração amorosa, de destruição de inimigos, de prosperidade, de cura, de saúde, fazer cabeça, troca de cabeça. Fazemos orientações espirituais com o oráculo aqui, regente do meu Exu, que é o Exu Lucifer, Exu Rei, de segunda a sexta, de horário das 9 às 19 horas. Inicio na bruxaria, no luciferianismo, na quimbanda, tá? Vem me procurar no privado. Se está querendo um orientador, um mestre espiritual, quer que alguém se oriente, um mestre, estou aqui à sua disposição. Quando o discípulo quer, o mestre faz presente. O que manda a lei universal ali do amor, que é o amor sob a vontade. Você tem vontade de vencer? Eu tenho as ferramentas para tal. Você tem a vontade de aprender? Tem as ferramentas para tal. Procure o nosso privado, que podemos conversar dentro do horário que foi manifestado aqui, estipulado. Beleza? Compartilha, curta aqui, tá? Curta aqui para a egrégora e compartilha. Compartilha seus status, porque a história é boa. Vamos falar hoje de Maria Quitéria. Eu joguei no oráculo, porque tem duas histórias, na verdade assim, tem 3 histórias de Maria Quitéria. As duas, tem duas que são semelhantes a si, tem diferentes desfechos, tá? E tem uma outra que é linear. Eu joguei pro meu Exu. O Exu falou, não, vai nessa linear e nessa que vamos contar. Então assim, já estou dizendo porque quando a gente fala de Pombagira de Exu, eu venho trazer aqui a energia do primeiro, da primeira. Porque só não tem uma Maria Quitéria, tem várias Maria Quitéria, uma falange. Beleza? Então, nessa falange, tem a primeira e tem a outras que vieram e estão trabalhando, então assim, ela é... Tá? Só que assim, gente, na Quimbanda Esferiana, tá? Maria Quitéria, ela é chefe de falange, uma general, uma líder, mas ela tá subordinada a Maria Padilha. É isso que eu tenho para falar para vocês. Quando eu joguei, quando tem umas pessoas que vêm aqui Maria da Maria Quitéria, dá-se uma energia de Padilha junto. Sempre dá. Então, é disso que eu estou falando, tá? Mais uma vez, eu represento aqui Quimbanda Luciferiana, na qual fui deitado, na qual eu me desenvolvo, na qual eu trabalho, tá? Não é só questão de estudo de ler livro não, gente. É questão das entidades falar. Beleza? Isso é solidariedade, tá? Não é só ficar no PDF, não. É meter a mão na massa. Então, assim, pode ser outra história que você tenha que seja parecida. Não tem problema nenhum, tá? Mas da primeira, jogamos aqui e foi colocado, é a história que é a história, gente, oficializada de uma brasileira baiana chamada Maria Quitéria. Nasceu em 1792, Bahia. O lugar que eu não me recordo, mas é Bahia, tá? Ela morreu em 1800 e... Agora me pegou. 1851. Tá. 1851, alguma coisa assim. Gente, é o seguinte. Maria Quitéria, ela nasceu numa família pobre, né? O pai trabalhava, né? Trabalhava no campo. O pai dela era fazer de tudo. E a mãe dela costureira. E assim, ela desde jovem, bem novinha, ela sempre gostou muito assim da vida de soldado, né? Da vida de soldado, né? E naquela época, né, não tinha essa questão da inserção da mulher no exército, né, brasileiro, né? Então ela gostava muito, ela gostava de brincar de soldados, né? E gostava também da vestimenta dos oficiais, né? Que é uma vestimenta bem ostensiva, né? Vermelho, aquela vermelho, verde e amarelo, né? Aqueles chapéus lá. Hoje ainda existe
uma vestimenta, um paramento semelhante dos dragões da coroa, né? Que são aqueles que protegem, né? Na verdade é mais uma cerimônia, né? Mais uma ritualística. Mas o que estavam presentes, por exemplo, toda vez quando tem posse da presidência, né? Lá no Planalto, né? No Planalto Central, sempre tem lá, né? Esse resumento, né? Então, é basicamente uma vestimenta, era parecida, tá, gente? Com a vestimenta ali daquela época. Então, assim, ela cresceu, né? Amante, né, da vida militar, né? E assim, gente, ela não era uma mulher que ela gostava de soldados, de militar. Ah, eu quero ser soldado que eu gosto de homem. Pois é, muitas mulheres eu conheço, que gostam de homem com farda, né, com militarismo. Mas a questão dela não é que ela gostava de homem de farda, ela queria ser o soldado. Diferente. Diferente de hoje, muito diferente da idade, né? Quando a gente pega energia, eu estou sentindo aqui energia. Quando a gente pega energia de pombagira, gente, pombagiras são todas aquelas mulheres empoderadas. Todas aquelas mulheres que foram à esquerda, ó. Se a sociedade vai à direita, que é a mão, né, o sentido correto, as pombagiras e Exu sempre foram para a mão da esquerda. Então, tu vê quando tem história de pombagira e Exu, são aquelas pessoas que não só sofreram, tá? Porque você sofre, né? Você acaba sofrendo um viés quando você não acompanha uma maioria, quando você não é massa de manobra, perdão, quando é massa de manobra, quando você não faz a vontade de um todo, né? Então, a pombagira Exu, sempre vamos contar a história do Exu e pombagira aqui, vai ver assim, cara, diferente. E principalmente a questão das pombagiras, vocês que gostam de feminismo, gostam, né, do empoderamento, gente, às vezes a sua vida não tá legal porque você não tá seguindo a tua pombagira. Você tem uma ancestral muito forte que conquistou coisas grandiosas no país, cara, até em questão social, e você tá dando bobeira. Maria Quitéria é uma dessas. Maria Quitéria não ficou assim, chegou o pai e falava, ó, para de vestir essas coisas, menina. Vai brincar de boneca. Se hoje um dia, muitas das mulheres, vamos falar a verdade, né? Querem encontrar um bom partido para casar e ter uma vida boa e tudo mais, não pensa, né? Quer direitos iguais, mas quero ver para guerra, né? Pegar uma arma para guerra. Maria Quitéria é totalmente diferente disso. Ela queria ir para guerra. Não tinha esse negócio de que é homem, não. Então ela, uma família humilde. Aí que começou, né? Foi crescendo com essa paixão até que começou, né, a Guerra da Independência. Gente, quando Dom Pedro proclamou, aí vou falar como um historiador, tá? Quando Dom Pedro ele proclamou a independência, gente, foi o grito do Ipiranga, foi uma coisa improvisada. Foi em 1822, mas em 1822 teve a proclamação. Ele falou num lugar, não foi num palanque. Não existia o WhatsApp, não existia a internet. Então não foi em 1822 que resolveu o problema. Pelo contrário, as tropas portuguesas estavam em todo o território e litoral brasileiro. Então não foi em 1822 que chegou e proclamou a independência, as tropas portuguesas chegaram e falaram, beleza, um beijo, tchau. Pelo contrário, ele fez isso na margem do Ipiranga, que é o Rio Ipiranga, tem um museu lá até hoje lá, né? Aliás, é um local onde eu gostaria de ir. Quando eu for, eu vou fazer até um vídeo, tá, gente? Ele fez né? E essa notícia foi boca a boca. Imagina todo o território nacional. E você acha que os generais portugueses estavam lá e falaram assim, não. Ele foi contra o rei, no caso João. E tinha chamado ele de volta para Portugal. Então, a Guerra da Independência demorou muito para acabar. Não foi de um dia para o outro. Entende o que eu estou falando? Então, quando teve essa notícia da independência e chegou na Bahia, eles ficaram maravilhosos. Ó, estou liberto, né, dos impostos, grandes impostos que o povo, né, a aristocracia e o governo pagavam Portugal. Então vamos nos libertar. Nós somos brasileiros, temos que dominar. Temos um príncipe é nosso imperador. Olha que coisa linda, estou sempre até arrepiado. Então foi lá e divulgou. Maria Quitéria chegou, o que ela fez? Danada.
Laroê, salve, salve. Só, tô todo arrepiado aqui, gente. O que ela fez? Ela foi, se vestiu como um homem, com um chapéuzinho, se vestiu como um homem, chegou lá, se candidatou, deu um nome falso e foi pra guerra lutar pelo país. É, isso mesmo, foi pra guerra. Vou te falar, teve um grande. Não só ela foi pra guerra combater como soldado, ela começou como soldado raso, como pé preto. Quem já fez, serviu, ou quem já é da carreira militar sabe o que eu tô falando. Ela simplesmente uma pé preto. Ela chegou, teve tanto destaque que ela liderou um regimento todo sobre a sua ordem. Conseguiu, tá? Foi grande, ganhou várias medalhas em vida. Ganhou medalha do próprio imperador Dom Pedro I para sua bravura. E aí descobriram que ela era mulher, né? Teve uma hora, não adianta. Tem uma hora ali que, né? Tem uma coisa diferente, tem coisa a mais sobrando, e tem coisa faltando aí. Mas enfim, acabou a guerra, ela foi uma das heroínas, né? É uma heroína até hoje, né? Na independência, no caso da Bahia. Quem é da Bahia, ó, você tem que saber a história dela de cor, tá? E só que ela não pôde, o sonho dela era dar segmento na carreira militar, né? E aí, eu não pôs, porque é mulher, né? Ela foi da paz e ela ganhou um soldo, tá? O que se diz historicamente, tá? Que ela ganhou um soldo vitalício, como todo marechal. O que é um marechal? O marechal é um oficial, tá? Oficial não é a mesma coisa de soldado, beleza? Oficial, tem uma patente de liderança. Todo oficial, ele vira para marechal. Depois da guerra, quando você vai para a guerra ser vitorioso, você vai ganhar um soldo. O soldo aqui, gente, salário. A palavra salário vem do soldo, tá? Na verdade, vem dentro dos soldados romanos, tá? São os primeiros assalariados mundialmente falando. Que ganhava sempre ali, né? Um soldo do governo, né? Do Império Romano. A mesma coisa aqui no Brasil, né? Então, depois da guerra, os oficiais são considerados marechais. E ela ficou. Historicamente falando, o que foi me passado, misticamente, é que ela viveu numa situação de vida entre a pobreza e uma vida, vamos dizer assim, satisfatória. Não teve nenhum filho, beleza? Não foi casada e viveu como costureira fazendo alguns trabalhos. O que me é passado foi que depois dessa situação da guerra e tudo mais, ela viveu em vilarejos com feiticeiras, em contato até com o povo cigano. E ali onde ela aprendeu a fazer curas, fazer bastante coisas, ajudava as pessoas. E infelizmente, quando ela morreu, historicamente falando agora, ela foi enterrada numa cova rasa como indigente. Por quê? Porque ela não tinha parentes. Ela vivia no povoado, morreu com 61 anos. Faz a conta aí, ó. Nasceu em 1792. Morreu com 61, faz uma conta rápida. 1851. Ela morreu em 1851. Eu falei 1861, né? Morreu em 1851. Causas, não sabe, mas acredito que causas naturais, né? 61 naquela época, 60 anos. É 80 anos hoje, né? É 80, 90 anos, né? Hoje com 61 anos, o pessoal que está correndo aqui na praia, né? Naquela época, 61 anos estava bem, né? Questão até questão da saúde, não ser nenhum tipo de acompanhamento, né? Enfim, muito raro, muito escasso, né? Então ela faleceu, né? Com 61 anos, tá? E assim, ela viveu só, ela se retirou e viveu uma vida de solidão. Misticamente falando, o que me foi colocado passado é que ela teve contato com o povo cigano, que ela aprendeu benzeduras, né? O termo correto é falar benzeduras, alguns feitiços, poções, trabalhar com erva, sabe? Então, sabe aquela senhora feiticeira macumbeira? Aquela pessoa que é afastada. Sempre alguém tem um vizinho assim, naquele vizinho que é afastado, que toma até medo, olha a bruxa ali. Então essa me deu assim.
E o que me ia passar essa energia de Maria Quitéria é aquela mulher que não aceita a subordinação masculina, né? Ela foi e tal, então assim, a vontade dela foi seguir a carreira, né? Seguir a carreira militar, né? Mas ela não pôde seguir a carreira, mas ela teve a contribuição dela. E depois da morte, ela foi colhida por Pombagira Maria Padilha, né? Chamada para povo quimbanda, né? E interessantes, né, que o maioral eles escolhe aqueles diferentes, aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas rebeldes mesmo, mas não rebelde aquele que destrói as coisas, quer tacar fogo em Bíblia, quer tacar, destruir, desrespeitar as outras pessoas, pelo contrário, tá? Então Maria Quitéria trabalha junto com Maria Navalha, mas não a Maria Navalha malandra, Maria Navalha pombazeira. Aí existe uma história de Maria Pombagira, Maria Navalha, da Bahia. Se você quiser, comenta aqui se você quer que eu conte a história dela, tá? Tem uma ligação com Maria Quitéria. E tem a história da malandra, Maria Navalha, aqui no Rio de Janeiro, em Gamboa, tá? Então, se vocês querem da Pombagira, Maria Navalha, coloca aí, ó. Se você quer a história da malandra, Maria Navalha, carioca, coloca aí. Tem diferença entre as duas. Se você não sabe, estamos aqui para esclarecer e trazer essa luz para você. Pessoas luciferianas, as Lux, meu contato para orientação espiritual, para nosso oráculo aqui, tem que estar agendado. Para trabalhos espirituais, estará aqui. Vou deixar aqui o link. Até a próxima e compartilha que a história é boa.